Boa noite, veja o que preparamos para o Jornal da Alterosa, edição regional desta quarta-feira. Criminoso furtou bolsas que estavam expostas em loja de Varginha. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da ação. Esse é um dos destaques do JA que mostra ainda. Uma carreta carregada com café foi destruída pelo fogo na tarde desta quarta-feira. A cena foi gravada por motoristas que passaram na altura de São Gonçalo do Sapucaí. E mais, o empreendedorismo que passa de mãe para filha. Você vai conhecer quais são os desafios para manter o negócio em família. Hoje é quarta-feira, 23 de abril. O que acontece no sul e sudoeste de Minas, você vê agora no Jornal da Alterosa, edição regional. Olá, muito boa noite para você que está em casa. Eu sou Rafael Silva e esse é o Jornal da Alterosa, edição regional que começa a partir de agora para todo o sul e sudoeste de Minas, para você que está acompanhando pela TV e para todo mundo pelas plataformas digitais. Aliás, vou começar essa quarta-feira te fazendo o convite, está aqui o nosso Instagram, acessa lá, @TV Alterosa Sul de Minas, participa com a gente, por lá tem notícia e tem muito conteúdo bacana também. Olha, eu começo o jornal de hoje mostrando que um ladrão agiu em Varginha em plena luz do dia. Ele furtou 2 blusas que estavam expostas em uma loja na Avenida Benjamin Constant, em frente à Igreja de Fátima. Olha só. O vídeo mostra o suspeito passando com tranquilidade em frente à loja. Ele olha as roupas e pega 2 blusas que estavam no cabide e vai embora como se nada tivesse acontecido. Caroline, que é dona do estabelecimento, estava no interior da loja e viu o momento do furto. Isso, eu estava lá no fundo, no caixa, né? E aí uma cliente me chamou até aqui a porta, desesperada, falando que havia um furto. E aí eu saí aqui para fora, ela falou, me informou que ele tinha entrado numa casa de ração. Aí eu fui até o local correndo, quando eu cheguei lá, ele estava meio que de saída. E aí eu perguntei se ele tinha furtado e ele ficou um pouco assustado e jogou as 2 blusas assim na minha face. Segundo a empresária, a Guarda Civil Municipal passava pelo local e conseguiu prender o suspeito. O PCM estava passando, né, no local, e aí ela acionou eles, aí eles já veio de imediato, abordaram ele, e aí foi onde eles levaram ele para delegacia. Este foi o 3º furto em pouco tempo, trazendo prejuízo e insegurança à vítima. A gente estava aqui descarregando a caminhonete, né? No ato que a pessoa entrou para descarregar, a pessoa furtou, entrou na caminhonete e levou 2 fardos de mercadoria. Ainda de acordo com Caroline, o 2º furto foi da mesma forma que este último que aconteceu, que nós mostramos aqui na reportagem. O bandido entrou e levou uma peça de roupa e fugiu. Só que desta vez, nessa segunda ação de um criminoso, a esposa desse bandido trouxe as peças e pediu desculpa para as vítimas. Vítimas que estão indignadas com esses furtos que estão ocorrendo aqui nesta região do bairro Jardim Petrópolis, pertinho aqui da região central da cidade. Porque a gente sai para trabalhar e a gente fica todo o tempo meio que receoso, né? Porque a gente sai para trabalhar, a gente quer ter pelo menos um pouco de segurança. É uma coisa que tá sendo bem difícil aqui no bairro, né? E a gente tem que ficar o tempo todo aqui. Às vezes você perde a oportunidade de dar atenção para um cliente para poder ficar na porta com medo de ser furtado a qualquer momento. Revoltante. Muito revoltante. Eu acho que não só para mim, mas como todos os comerciantes aqui do bairro. Olha, até pra gente, né? Eu nem conheço essa comerciante, mas pra gente também, só de ver essas imagens, já é extremamente revoltante. Olha, ele sai ali, me chamou a atenção que ele entrou, rapidinho saiu, olha, com a blusa no cabide, com as blusas como se fosse dele, as camisetas no cabide. Ele não teve nem ali pra dobrar, saiu na rua como se fosse dele. Impressionante essa audácia. E por falar em audácia, câmeras de segurança registraram o momento em que um homem furtou uma moto no centro de Pouso Alegre. O criminoso chegou a desistir da ação, mas voltou e fugiu empurrando o veículo.
As imagens mostram o suspeito se aproximando de uma moto estacionada na rua Coronel José Inácio, no centro de Pouso Alegre. Ele monta no veículo, força o guidão para tentar destravar e aparentemente desiste do furto. Meia hora depois, o mesmo homem retorna, tira o pezinho da moto, empurra até uma descida e foge montado na motocicleta. A vítima só percebeu o crime pela manhã e registrou um boletim de ocorrência. A Polícia Militar analisou as imagens das câmeras de monitoramento e identificou o trajeto do ladrão. O veículo foi encontrado próximo à estação rodoviária, mas ninguém foi preso até o momento. O caso segue sendo investigado. Olha, pensou em desistir, né? Mas ali ele viu que era possível e ele foi, tentou, não conseguiu ligar, mas não desistiu e saiu empurrando a moto. Olha ali, ele faz uma forcinha, ele sobe na moto, aí ele percebe que tem alguma coisa errada, acha que não vai dar certo, aí chega a descer do veículo, vai embora, mas fala, não, dá um jeitinho. E aí ele consegue, portanto, empurrar o veículo e acaba levando ele embora. Infelizmente, é uma cena que se repete dia após dia, cidade por cidade. Um botijão de gás quase causou uma tragédia durante a troca do recipiente na cozinha de uma escola estadual em Carmo do Rio Claro. Funcionários agiram rápido para conter as chamas e evitar uma explosão. As imagens mostram o momento em que uma cozinheira orienta o entregador de gás que está na Escola Estadual Geraldo de Andrade Vilela. No momento da troca do botijão, um vazamento causou um princípio de incêndio. A funcionária se assusta, tenta ajudar o homem, mas foge. O entregador de gás, mesmo sem proteção, tenta controlar o fogo com a própria camisa molhada, mas as chamas se espalham pelo fogão. Ele ainda consegue remover o botijão do local, enquanto outra pessoa tenta jogar água, mas sem sucesso. O fogo continua se espalhando. O funcionário ainda consegue fugir do local. As imagens mostram o momento em que a fumaça começa a se espalhar pela cozinha. Segundo um funcionário da escola, foram usados 6 extintores de incêndio para conter as chamas. O entregador teria tido queimaduras leves no rosto e nas mãos, mas dispensou atendimento médico. Os funcionários da escola, que receberam treinamento para emergências deste tipo, agiram rápido e levaram os alunos para a quadra de esportes, garantindo a segurança de todos. A cozinha teve pequenos danos materiais e a empresa responsável pela troca do botijão teria se comprometido a arcar com os prejuízos. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, que imagem impressionante. Impressionante. E ali, gente, agiram de uma forma certa, né? Não poderia ter jogado água. A informação que a gente tem sempre é que você apaga um fogo com um extintor de incêndio, se você tiver, como eles fizeram, ou com panos molhados. Ali não adiantaria jogar água, que apenas iria piorar a situação. Que desespero. Olha, ali a imagem está acelerada, a gente acelerou, obviamente, porque toda a imagem é demorada. Olha, ele chega a puxar o botijão, joga um pano, não resolve, joga pano, alguém jogou água, foi quando saiu fumaça, e aí o botijão tomba. E aí perceba que ele acaba desistindo, sai do local e aí a fumaça começa a tomar conta. Ele saiu, obviamente, olha, a fumaça começa a tomar conta até que as pessoas chegaram com botijões, com extintores de incêndio, na verdade, para apagar as chamas. Tá aí a necessidade de treinamentos, como que aconteceu nessa escola, viu? Susto bem grande. E na tarde desta quarta-feira, uma carreta carregada com café pegou fogo na rodovia Fernão Dias, em São Gonçalo do Sapucaí. Segundo o Corpo de Bombeiros, a carreta de café ficou destruída com incêndio. O motorista não informou, não sabe o que teria provocado o incêndio. Ninguém se feriu e o congestionamento chegou a 3 quilômetros na tarde desta quarta-feira, lá na Fernão Dias. Olha, o pessoal que passava por ali registrou as imagens, perceba ali, o pessoal registrou as imagens do momento exato em que essa carreta, olha essa imagem. Olha essa imagem da carreta pegando fogo, impressionante. Ali eles já tinham tirado o cavalinho, né? Tá aí, ó. Tá aí a parte da frente da carreta. Aí foi o início. Aí foi o início, ainda estava com a frente da carreta, o cavalinho ali, né? A parte onde o motorista fica. Logo depois que as chamas começaram a se espalhar, o motorista conseguiu desacoplar, aí ele conseguiu desacoplar e aí, graças a Deus, ninguém se feriu. Mas a carga de café ficou totalmente destruída.
E também na tarde de hoje, 2 ônibus bateram de frente em uma estrada vicinal que dá acesso a uma fazenda na zona rural de Guaxupé. Segundo os bombeiros, um dos veículos transportava 28 trabalhadores rurais de Guaranésia. O outro fazia o transporte escolar de Guaxupé com 8 ocupantes, sendo 2 adultos e 6 crianças. Apesar do impacto, ninguém se feriu gravemente. Uma monitora escolar teve ferimentos leves e foi a única vítima que precisou de atendimento. A polícia agora apura as causas do acidente. Olha, a outra imagem vai voltar, vocês vão ver. Olha essa imagem, bateram de frente mesmo. Olha, bateram de frente. E aí tem uma foto que dá para ver a frente desse ônibus com uma faixa amarela, que ele ficou bastante destruído com o impacto da batida. Olha aí. Olha esse, o ônibus ficou completamente destruído, a fachada ali, a frente dele completamente destruída. Que susto, viu? Tantas pessoas dentro aí dos 2 coletivos e graças a Deus ninguém teve ferimentos graves. E uma plantação de maconha foi descoberta pela Polícia Militar no bairro Estação, em Campanha. Segundo a PM, 2 homens foram presos em flagrante. De acordo com a Polícia Militar, a Operação Guardião da Lei foi realizada após denúncias sobre o cultivo de drogas em uma casa. No local, os militares encontraram uma estrutura completa para o plantio de maconha, com vários jardins montados. Foram apreendidas 54 mudas, 38 pés já em fase avançada de cultivo e cerca de 9,5 kg da droga pronta para comércio. A ação resultou na prisão de 2 homens, de 35 e 50 anos, que foram conduzidos à delegacia. Tá aí, obrigado, Cadu, pelas informações. Sabe que eu sempre pergunto aqui, né? A gente mostra tantas apreensões de drogas e eu sempre pergunto, de onde vem tanta droga? Tá aí a resposta. Olha a plantação de maconha, tinha até gradinha ali para a droga não tombar, para que as plantas ficassem sempre erguidas, crescessem saudáveis, se assim eu posso dizer, para depois que elas pudessem ser aí secas e vendidas. Parabéns para a polícia, viu? Um grande trabalho lá na cidade de Campanha. E um padre que viralizou após virar meme com filtros divertidos, durante uma live, fez uma transmissão se despedindo do Papa Francisco momentos antes de morrer. O padre era de Itajubá e foi enterrado na cidade. Olha só. Tivemos a dolorosa notícia da partida deste mundo do nosso querido e amado Papa Francisco. Fez a sua Páscoa no dia de hoje. Francisco, o Papa que soube entrar e sair na história da Igreja e do mundo. Entrou para nos ensinar a recuperar o nosso amor, empenho, serviço aos mais necessitados. O padre Luiz César Moraes, de 73 anos, é de Itajubá e fez questão de se despedir do Papa Francisco. Eleição e início de seu ministério de pastor universal da Igreja foram 12 anos, 39 dias de sua escolha, e 12 anos e 33 dias como nosso Papa. Ele ficou famoso durante a pandemia, após usar filtros em vídeos nas redes sociais. O primeiro aconteceu sem querer, quando ele estava ao vivo por um descuido. Só que isso agradou os fiéis, que pediram que ele continuasse. O sacerdote foi encontrado morto em casa, após não aparecer em uma missa na cidade. A causa ainda não foi divulgada. E foi para nós o Papa Francisco no céu a interceder por nós. Olha, gente, foi uma festa na época que ele viralizou. Eu lembro bem aquela imagem dos filtros sendo acionados ali. Aí já foi a última live que ele fez na segunda-feira. Mas aquela imagem é muito bacana, que ele foi acionando os filtros, né, do celular ali, sem saber o que era. E viralizou, nós mostramos aqui no jornalismo da TV Alterosa. E na segunda-feira ele fez esse vídeo se despedindo do Papa e à noite ele foi encontrado morto. Desejar os meus sentimentos a todos ali da cidade de Itajubá, todos os fiéis lá da Igreja do Padre, vai deixar muita saudade, com certeza. E olha, eu vou para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre empreendedorismo, gente. Uma história que passa de mãe para filha, mas enfrenta muitos desafios. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes. Fica comigo.
Oi, gente! Muito boa noite para você que está aqui nas nossas redes sociais. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje rapidinho, hein? Deixa eu mandar um abraço para Dona Vera, seu Geraldo, papai e mamãe, lá em Divinópolis. Beijo, meus amores, ligados aqui na tela da TV Alterosa. E um beijo para você que está ligado aqui nas nossas redes sociais. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Como é bom ter a sua companhia nesta quarta-feira. Já também tem previsão do tempo, hein? Tá friozinho, hein, gente? Tá friozinho, meu Deus do céu, deu uma esfriou, como a gente fala, né? Estamos voltando ao intervalo, bora lá. De volta aqui na tela da TV Alterosa, esse é o Jornal da Alterosa, edição regional desta quarta-feira, dia 23 de abril, e as notícias do sul e sudoeste de Minas Gerais. Gente, olha que bacana, peixes estão sendo adotados na briga contra o mosquito da dengue. Em Divinópolis, no centro-oeste do estado, essa já é uma realidade que vem agradando os moradores. Olha só. São estes peixinhos, que se alimentam das larvas do mosquito Aedes aegypti. A iniciativa foi inspirada em uma ação que já é realizada em Uberlândia. Nós trouxemos os primeiros peixinhos de lá, mas ele faz parte do nosso bioma, então ele é da nossa região, então ele não vai trazer nenhum transtorno nesse sentido. E é um peixinho que ele come as larvas do mosquito de Aedes aegypti e de outras larvinhas também. 2 espécies estão sendo ambientadas em 3 reservatórios na cidade. Lebiste e espada, que é chamado popularmente assim. Então que nós estamos com essas 2 espécies, que são as que têm mais indicativos de que se alimentam da larvinha. O objetivo é que os peixes sejam colocados em lugares públicos, em pontos estratégicos onde há água parada. A escolha dos locais onde eles serão colocados é realizada através de um mapeamento feito pelos próprios agentes de combate a endemias. Já ouvi falar dessa história dos peixes, ela é importantíssima porque tudo que vem para ajudar no combate ao mosquito Aedes aegypti é sempre muito, mas muito bem-vindo. Então que essa prática possa ser repassada para tantos outros municípios, né? Olha, dentro de caixas d'água, dentro de água, onde tem água parada, né? Lagos, que às vezes não tem uma circulação de água corrente, então tudo que possa ajudar é muito bem-vindo. E vamos falar agora sobre empreendedorismo. De mãe para filha, elas superaram desafios e continuaram o legado e o trabalho em família. Olha só. Marina sofreu influência da mãe na escolha da profissão. Eu costumo dizer que a odontologia me escolheu. Pelo fato de crescer nela, ela sempre esteve presente na minha vida, então não foi uma decisão difícil. E em relação a estar com a minha mãe, pelo fato de eu ela sempre estar presente e admirar muito ela. Uma pesquisa do Sebrae aponta que 82% dos negócios familiares no Brasil ainda estão na primeira geração. 53% dos empreendedores destacam a flexibilidade de horários como um dos maiores benefícios. Por outro lado, 55% alegam que um dos principais desafios é conseguir separar a relação familiar das questões profissionais. É um pouco difícil a questão de separar mãe e filha do ambiente de trabalho, mas a gente sempre tenta trazer isso ao máximo e separar a sociedade. Do ponto de vista burocrático, criar um negócio entre familiares não é mais fácil ou menos exigente. O principal diferencial é a confiança entre os envolvidos. Mas a maior vantagem quando a gente está falando de uma empresa familiar é justamente essa questão da confiança, do alinhamento de valores, do alinhamento de objetivos, porque é isso que faz uma empresa prosperar e seguir em frente. A gente construiu uma vida, são 38 anos eu trabalhando, e isso ia acabar. Aí veio a filha para dar continuidade, então eu aconselho a todos os pais que estimulem seus filhos. É isso, que bacana, né? Que sorte quem tem essa possibilidade de seguir a profissão do pai, da mãe, que gosta da mesma profissão, né? Porque nem todo mundo é igual. Ali a gente viu a mãe é dentista, mas talvez a filha não gostasse da profissão. Às vezes o pai é pedreiro, mas o filho também não gosta da profissão e tá tudo certo. O importante é sempre ter uma carreira, isso é importantíssimo. Ter uma profissão
Isso não é garantia de sustento, mas já dá aquela alavancada tão importante. Estando ali entre mãe e filho, tudo em família, tá tudo certo. Isso é importantíssimo e a gente viu que isso tem crescido cada vez mais. Os filhos acabam ali adaptando, até porque os pais chegam em casa, falam do trabalho, o filho vai criando gosto pela profissão e muitos acabam seguindo esse trajeto. É o que a gente viu aí nessa reportagem. Mas repito, independente disso, o importante é que você tenha um trabalho honesto, ganhe seu dinheiro todos os dias de forma honesta. E olha, vamos ver como fica o tempo na nossa região para amanhã, em todo o sul e sudoeste de Minas. A gente vê aqui em Varginha, olha, termômetros baixos, hein? Em Varginha, as máximas devem chegar a 23 graus. Poços de Caldas não deve passar dos 21 graus. Pouso Alegre, 25 e Passos, 29 graus. As mínimas também caíram. Em Varginha e Poços de Caldas, mínimas de 17 graus durante a próxima madrugada. Pouso Alegre, 18 graus. E em Passos, termômetros deve ficar em torno dos 20 graus nessa noite. Claro que está ventando e a gente sabe que quando venta, a sensação térmica acaba sendo um pouquinho mais baixa do que essa aí. Hoje em Varginha, um dia de sol brilhando no céu, mas disputando espaço com as nuvens, e deve ser assim amanhã também. Chuva em Poços de Caldas e em Pouso Alegre, naquela região. Porém, aquela chuva rápida, não deve ser uma chuva que deve demorar muito, não. Uma chuva em pontos isolados e não muito volumosa. E olha, gente, um ladrão usou uma pedra para estourar a vitrine de uma loja de celulares em Itajubá. Ele entrou no comércio e furtou vários aparelhos com a ajuda de um comparsa. O prejuízo chega aos R$10 mil. Olha só. As imagens mostram um bandido de blusa vermelha andando pela rua Engenheiro Pedro Fonseca Paiva, no bairro Avenida. Ele rodeia a frente da loja e encontra uma pedra. Em seguida, joga o objeto contra a vitrine e entra no estabelecimento. Logo depois, um comparsa aparece de bicicleta. O criminoso entrega alguns celulares para o outro suspeito, que foge. O ladrão volta para dentro da loja e continua o furto. Ele leva aparelhos de clientes que estavam para conserto e um notebook. Ao chegar para trabalhar, o comerciante encontrou os cacos de vidro espalhados pelo chão e todo o local revirado. Pois eu tive um prejuízo muito grande, tanto fisicamente na loja, né? Quebrou toda a parte de estrutura aqui da vitrine, né? E tanto com prejuízo material da loja. A polícia militar foi acionada e conseguiu prender um dos autores. O outro suspeito continua foragido, assim como os objetos furtados. Segundo o comerciante, o prejuízo ultrapassa R$10 mil. Audácia, né? Falei agora há pouco dos crimes em Varginha, na abertura do Jornal da Alterosa de hoje. Né? Os bandidos que acabaram furtando roupas e furtando moto lá em Pouso Alegre e agora estourando vitrine para poder aí furtar celulares lá em Itajubá. E olha, gente, o Jornal da Alterosa de hoje fica por aqui. Para você de casa, muito obrigado pela companhia, pela audiência. A gente volta a se encontrar amanhã. Um beijo no coração, fique com Deus e até lá. Oi, pessoal, para você que é das nossas redes sociais.